Bem-vindos ao nosso canal no YouTube, nessa série intitulada Psicanálise e Cinema. Nesse vídeo a gente vai tratar do filme Coringa, que está em cartaz e que já está indicado para o Oscar, né? Tem muitas indicações e muitas pessoas já comentaram. Bom, dois avisos que eu sempre faço. O primeiro e o mais importante é que para fazer esse comentário eu preciso passar por spoilers, né? Então, para quem não viu o filme, é melhor que não assista esse vídeo, assista primeiro o filme e depois retome o vídeo para que o comentário possa ser feito. Senão, a história pode perder a graça aí pelas coisas que eu vou ter que comentar para entrar no assunto que eu gostaria, né? E o segundo aviso é que a gente não está aqui psicanalizando filmes, psicanalizando personagens, né? A gente vai utilizar o contexto, a história e o personagem para falar um pouco de psicanálise, evidentemente com aquilo que acontece ali, tá? Esses dois avisos são muito importantes, né? Bom, eu dividi o vídeo em três partes, né? E talvez por isso ele fique um pouco longo. Na primeira parte eu falo da história desse personagem, né? Só para contextualizar um pouco, é bem curto. Na segunda parte eu falo um pouco desse contexto político e social que o filme trata, que eu acho que não queria deixar de falar porque penso que é muito interessante. E o terceiro ponto é justamente esse, onde a gente entra um pouco mais nas questões da psicanálise e das questões da personagem mesmo, nessa transformação que o leva a se colocar como Coringa, né, com esse nome. Portanto, como tem essas três partes, eu vou deixar aqui do lado, né, só como informação, os minutos em que está cada parte dessa, porque quem não se interessar de ver o vídeo todo pode ir para uma dessas partes e assistir só ela, se for do seu interesse. Então, estou deixando aqui nesse momento só para que isso fique como opção, né? Bom, falando então da questão da criação do personagem, né? O Coringa é um personagem que surge nos quadrinhos, né, do Batman bastante cedo, mas ele começa com um estilo de personagem, muda para outro, ele vai se compondo, né, como a maioria dos personagens, né? Ele foi baseado, assim, a ideia original de criação do Coringa tem a ver com um personagem também criado pelo Victor Hugo num livro do século XIX que se chama O Homem que Ri, que era justamente uma pessoa que, quando criança, sofrendo uma punição, né, ele teve o rosto retalhado e aí ele ficou com a expressão de quem está sempre rindo, né? Porque os músculos não se moviam mais. Então tem esse filme, esse texto do Victor Hugo, esse romance, e ele foi filmado, né, no final da década de 1920, e com esse título mesmo, O Homem que Ri, e ele serviu de inspiração para a criação do Coringa, que tem justamente na sua história a questão do riso facial, né? Isso que vem do Victor Hugo, do Homem que Ri, também foi colocado no personagem Coringa em alguns momentos, seja da série ou seja do cinema mesmo, né? Bom, essa é um pouco a história, mas tem um detalhe interessante nessa história que a origem do personagem, se foi uma deformidade facial, se foi punição, se foi maus tratos, o que foi, ela não é muito clara em nenhum momento da existência desse personagem nos quadrinhos ou no cinema. Sempre tem a possibilidade de ter sido isso ou aquilo, né? Então, como a história é essa, a origem dessa questão do riso ou do sorriso no Coringa, ela é enigmática e aproveitando essa brecha que, de certa forma, os criadores desse filme puderam também colocar uma outra origem aí nesse riso, tá? Então essa é a primeira contextualização interessante da história do Coringa, né? Então agora a gente vai falar desse contexto que eu chamei de sociopolítico e que é bastante interessante porque o filme, quando ele foi lançado,
ele gerou controvérsias e polêmicas, o que é muito interessante, em relação à questão do que ele trata do ponto de vista da política, no sentido de que ele coloca ali uma manifestação pública contra as condições de vida, de um lado, uma manifestação do povo, dos desfavorecidos, e de outro lado, os ricos ou muito ricos, como se houvesse aí uma diferença muito grande entre eles e uma rebelião, né? Então, houve quem criticasse esse viés, né, social, de rebelião, e outros que vieram colocá-lo como um filme que poderia induzir a violência. O que é possível, mas, né, se a gente pensa na safra de filmes dos mais variados tipos, que são extremamente violentos no cinema norte-americano, o Coringa tem sim as mortes, elas são até impactantes, mas elas são impactantes porque elas têm um certo contexto ali, né? Então é muito interessante a polêmica gerada pelo filme e pegando alguns sinais de como que esse filme fala de um contexto atual bem curioso, né? Bom, a gente está vivendo na sociedade ocidental uma certa ideia do político empresário ou do empresário político. Não que os políticos não possam ser empresários e nem que empresários não se tornem políticos. Isso faz parte de todo o nosso sistema. Mas há um discurso contemporâneo de que o empresário, por não ser político, ele poderia assumir a administração pública com mais eficiência, com mais eficácia, né? É muito interessante esse discurso, que ele vem capitaneado pela ideia também de que você deve transferir todas as atividades, ou quase todas as atividades, para a iniciativa privada, porque assim as coisas funcionariam melhor em função do mercado, em função de que empresas geram empregos. Há todo um discurso sobre isso, né? A gente pode ver no contexto atual aí, Donald Trump nos Estados Unidos, né, o bilionário. A gente pode ver aqui no Brasil mesmo, nesse estado aqui, Minas Gerais, né, a gente tem um governador que é o Romeu Zema, uma pessoa muito rica também, empresário, né, que surgiu aí como outsider justamente nesse discurso. Até na cidade de Belo Horizonte a gente tem o Alexandre Calil, que também é um empresário e que também veio com esse discurso de que não sou político, sou empresário. É um discurso contemporâneo, né, que tem seduzido muitas pessoas. No filme, isso aparece no personagem, ou na personagem, de Thomas Wayne, que é um milionário, né, e que se coloca como candidato a prefeito porque ele vai resolver a situação das pessoas, né, vai resolver a situação dos mais pobres, né. Evidente que essa colocação do Thomas Wayne aí tem uma desconfiança generalizada das pessoas em relação a isso, e inclusive acontece o assassinato de 3 jovens, né, jovens que eram financistas, né, das organizações Wayne, e esses jovens são tratados como o assassinato deles como fruto da violência que está generalizada, mas a população, uma parte da população comemora esses assassinatos que fazem parte do filme, a gente vai falar de novo deles, como se fosse alguma coisa que representa essa rebelião, essa possibilidade de estar se colocando contra os ricos. É assim que o filme polariza, os ricos contra os pobres, né? Reflete um pouco a polarização que a gente está vivendo com a ascensão desse tipo de discurso contemporâneo. Então, existe isso, aparece em outros momentos, né? A gente pode ver, por exemplo, um outro momento muito interessante disso, que é o momento em que eles estão a uma exibição de um filme na Wayne House, que é justamente uma casa de espetáculos do Wayne, do Thomas Wayne. E do lado de fora está havendo uma manifestação popular contra os ricos, etc. E do lado de dentro estão lá os ricos, os poderosos, os favorecidos, as pessoas de sucesso, né, assistindo um filme. Qual filme? Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, que é justamente um filme lançado em 1936, né, que trata dos resquícios, né, ele foi inspirado um pouco nos resquícios do efeito da crise norte-americana, do crash da Bolsa de 1929, né,
que teve efeitos arrasadores na sociedade, com empobrecimento, desemprego, etc. Ele fez esse filme em 1936 e nesse filme ele retrata muito a automação do sujeito. O sujeito deixa de ser ele mesmo para se tornar uma engrenagem de uma máquina, né, naquilo que era o capitalismo industrial e que vai se migrando para o capitalismo financeiro, que é o que a gente que está dominando, de certa forma, o sistema, né, de ganhos e perdas, vamos dizer assim, atuais. Então os ricos estão lá assistindo um filme que justamente coloca esse sistema em questão e do lado de fora estão as pessoas que se manifestam contra o que está acontecendo. Então acho que é mais um sinal de que está se tratando de um contexto contemporâneo muito interessante, né? Aliás, no filme de Tempos Modernos também a gente tem outras duas referências que eu acho que fazem parte da referência ao Coringa, né? Que é justamente uma da trilha musical do Tempos Modernos, é a música Smile, que vai fazer parte também da trilha musical do Coringa e tem a ver com o sorriso, né? E também, perto do fim do filme do Tempos Modernos, Charlie Chaplin, falando com a mulher que o acompanha, né? Ele dá uma mensagem, ele quer transmitir uma mensagem de que não, as coisas vão melhorar, vamos acreditar no futuro, coloque um sorriso no rosto. Então tem tudo a ver com o Coringa e com a transformação que ele vai sofrer, porque há uma questão pessoal aí que a gente vai tratar, mas também a gente está falando de um contexto sociopolítico que a gente não deve deixar de mencionar, né, e que é gerador também de violência, né, em função da desigualdade que ele implementa constantemente, né, do jeito que as coisas estão caminhando nesse momento, né. Acho que era importante colocar esse lado da questão também. Penso que vale a pena mencionar também, antes de terminar essa segunda parte, a questão do discurso que atravessa o filme, no certo sentido, da meritocracia. E esse discurso é colocado fundamentalmente na boca, né, nas palavras do Thomas Wayne, que numa entrevista, né, ele vai dizer sobre os desafortunados, né, que invejam os bem-sucedidos, né? Então ele coloca alguma coisa nesse sentido. Acaba que isso gera na manifestação até uma faixa que uma pessoa carrega, no filme se coloca como Wayne fascista. Ou seja, estamos falando de um contexto bastante contemporâneo em relação a esse discurso que tem dominado aí as relações sociais, né, no sentido da desigualdade. Tem mais uma cena que eu vou voltar nela, mas queria destacar nesse ponto, que é quando a assistente social, né, a social worker, que acompanha o Arthur, que é o personagem principal, informa ele que aquele serviço será fechado, né? Retiraram a verba de todos os serviços, incluindo o serviço social, que o acompanha e, inclusive, fornece a liberação para o uso dos medicamentos que ele precisa, né? São 7 tipos diferentes na narrativa do filme. Então a gente tem sempre alguma coisa que vai apertando para o lado dos mais pobres, né? A própria Gotham City é representada como uma Gotham decadente, completamente pichada, né? Os ônibus, o metrô, as ruas, né? O local onde reside Arthur é um local, um subúrbio, um local com violência, cheio de pessoas que também vivem com poucos recursos, né? Então há também, é claro que eles colocam ainda uma ênfase nessa decadência de Gotham, quando eles colocam que está acontecendo uma greve dos recolhedores de lixo, né? Então a cidade está entupida de lixo, proliferando ratos, etc, etc, etc. Eles fazem toda essa encenação de uma Gotham decadente, justamente para que ela seja o pano de fundo daquilo que seria a rebelião e a polarização, que eles trabalharam, eu acho, dentro dessa polarização de pobres contra ricos, né? Enfim, vamos falar agora do terceiro ponto. Bem, nesse terceiro ponto, que interessa mais aqui, né, a vinculação com o sujeito, né, esse sujeito que a gente quer tratar na psicanálise, eu também pensei em 4 pontos específicos. O primeiro, o problema neurológico que a personagem enfrenta, o Arthur. O segundo, o problema dele não ser ouvido ou escutado, né? O terceiro, a questão do pai. E o último, o riso, né? Bom, com relação ao problema neurológico, né? Esse personagem, nessa narrativa, nesse filme, foi construído com um problema neurológico que o leva a rir, né?
muito em determinadas situações onde isso é incabível, isso é inadequado, como diria a medicina psiquiátrica, né? Então, normalmente no filme isso acontece em situações de estresse, né? E ele, inclusive, carrega um cartão que ele mostra às pessoas quando isso acontece e as pessoas se incomodam, mostrando para dizer que ele tem um problema, né? E que é para a pessoa não se incomodar, né? Mas isso atrapalha muito, porque ele não consegue controlar isso, né? Existem algumas causas que podem gerar esse tipo de efeito na pessoa, desse riso incontrolável, ou em outras vezes é um choro intenso ou incontrolável. No caso dessa personagem é o riso, né? E normalmente está relacionado a um dano cerebral causado por traumatismo crânioencefálico, AVC e alguns outros tipos de incidentes, né? Mas está relacionado a um dano cerebral. E nos comentários que se encontra, nas pessoas que conhecem da avaliação neurológica para falar disso, eles relacionam normalmente a um diagnóstico chamado síndrome pseudobulbar, né? Acho que tem outros diagnósticos que poderiam ser parecidos a isso, mas para nós o fundamental é que é um personagem que tem esse efeito, esse riso, e ele precisa lidar com isso. E uma forma que ele encontra, que é comum também, parece em muitos casos, é o isolamento, né? Ele se isola, ele não se relaciona com as pessoas normalmente por causa disso. Ele tem um trabalho, né? Nesse trabalho ele é um palhaço. Curiosamente existe o riso. A causa desse riso vai aparecer na narrativa do filme, mais um pouco para frente, mas ele se torna um palhaço, né? Justamente alguém que lida com o riso. É como se ele tentasse fazer do riso o seu laço social, né? Fazendo isso, é como se ele tentasse integrar então o riso na sua vida, uma vida extremamente triste, e também cumprir, de certa forma, um desígnio da mãe que dizia que ele veio ao mundo para dar alegria aos outros, né? Ela o chamava de feliz, ela usava esse significante para nomeá-lo, feliz, né? Fala assim com ele, né? E talvez até por causa do riso, que vai ser causado, vai ser explicado na narrativa do filme como que isso provavelmente surgiu. Mas é um problema neurológico. A questão é como que isso se integra ao personagem ao longo da trama. A questão do ser ouvido ou ser escutado, que foi o segundo ponto que eu disse que gostaria de tratar, eu acho que a cena fundamental disso é a cena que acontece mais ou menos aos 40 minutos do filme, quando ele vai à assistência social, né? Tem aquela social worker que o acompanha, e ele começa a falar de si, né? Ele começa a dizer o seguinte: ele estava escutando uma música em uma rádio, um programa de rádio, né? Ouvindo a música, e o cantor que estava ali, ele se apresentou com o nome de Carnaval, né? Aí ele diz que coincidência, é o mesmo nome que eu utilizo na minha profissão, né? Como palhaço. E falando disso, parece que ele vai até se aproximando de poder contar que ele realizou aqueles assassinatos, né, no metrô, que ninguém sabe ainda que foi ele, mas ele fala assim: bom, engraçado, até há pouco tempo era como se eu não existisse, como se ninguém me visse, né? Nem eu mesmo sabia se eu existia. E nesse momento a assistência social, a trabalhadora lá na assistência social, o interrompe dizendo que tem mais notícias. E aí o Arthur, né, ele conclui o seguinte: você não me ouve, né? Na verdade ele usa, para nós aqui seria melhor dizer assim, você não me escuta, né? O verbo usado é listen, né? Você não me escuta. Na verdade acho que você nunca me escutou, né? E aí ele vai tentando dizer: eu estava aqui falando que ninguém me via, que talvez eu nem sabia se eu existia, e você está sempre fazendo as perguntas burocráticas: como está o seu trabalho, você tem pensamentos negativos. Aí ele até diz: só o que eu tenho são pensamentos negativos, né?
E ela continua no mesmo discurso, ela não escuta, continua não escutando e informa que o serviço vai fechar, que, né, as pessoas estão, eles, né, ela diz, eles estão pouco se lixando para pessoas como você e até como ela mesma, ela diz, cortar a verba de várias questões, de vários serviços da prefeitura, entre eles do serviço social. Ele até pergunta onde que ele vai conseguir o medicamento, com quem que ele vai falar, e ela não responde, não tem uma resposta para isso, né? Mas eu acho essa questão dele poder concluir, pô, mas você não me escutou, você não me escuta, né? É isso, né? Assim, uma coisa é tratar a ideia do pensamento negativo, né, dos pensamentos negativos, é até interessante para fazer esse link, porque no início do filme, quando ele está com essa trabalhadora lá do serviço social, ela pergunta se ele trouxe o diário dele, que ela queria ver, né? E ele entrega, né? E ela olha lá o diário e é como se ela tivesse... Para que ela quer esse diário? Na verdade, parece que é para acompanhá-lo no sentido de vigiá-lo, né? Do que está acontecendo, de pensamentos suicidas, depressivos, se isso é uma questão. E o diário do Arthur é muito interessante porque ele junta ideias de piadas com anotações como se fosse um diário mesmo, com figuras. É como se a vida dele estivesse ali. O diário é quase um outro a quem ele se dirige, mas que não responde, né? Mas ele não encontra esse outro que não responde, né? A assistência social, ela trabalha de forma burocrática, ela trabalha com a ideia de tratar o que ele tem como um desvio, como alguma coisa que deve ser eliminada, um sintoma, no sentido mais clássico médico que possa haver, né? Do desvio do padrão, desvio do normal. Eu estou generalizando aqui nesse discurso. Então, em vez de acolher o sujeito, a palavra do que ele está dizendo, o que é esse pensamento negativo, onde que isso se vincula, como dizia Lacan, um significante representa o sujeito para outro significante. No meio dessa articulação do Arthur, alguma coisa tem a ser dita, né? O que quer dizer o que ele diz? Essa é a pergunta que alguém influenciado pela psicanálise ou que trabalha na direção da psicanálise vai se colocar. Né? O que esse sujeito quer dizer? O que ele diz? Por que ele diz? Então, é interessante que isso acontece quando ele está falando de si mesmo, ele está se colocando ali, né? E ela continua naquela atitude burocrática de tratar as coisas neutramente, né? De tratar as coisas sem acolher isso que vem do sujeito. E é muito interessante porque ele vai ali, uma das poucas pessoas com quem ele fala sobre essas coisas. Poderia até haver ali, se a gente pensasse do ponto de vista freudiano e lacaniano, uma relação transferencial que possibilitasse um manejo qualquer, que é o que acontece nos serviços públicos onde há alguém orientado pela psicanálise, né? A gente tem todo esse trabalho nas redes de saúde mental, em que há algum psicanalista trabalhando, em que se tenta tratar o sujeito de uma outra forma e não simplesmente a sua patologia, vamos chamar assim, entre aspas, como algo a ser eliminado, como um desvio de uma norma, né? Mas sim como a produção possível daquele sujeito dentro da sua relação, das suas questões, né? Vamos pensar melhor, dentro das suas questões com o desejo, com o outro, com a demanda de amor, etc. Isso não acontece e ele conclui isso, né? Conclui no momento justamente que o serviço está fechando também, né? O Arthur Fleck é um sujeito que vive sozinho com a mãe, de quem ele cuida, que é uma pessoa incapacitada, né? E ele não sabe sobre seu pai. Desde o início do filme se coloca que ele deseja esse pai, que ele idealiza um pai. Tem uma cena inicial quando ele e a mãe estão assistindo um programa que eles gostam muito, do Murray Franklin, que é um apresentador de programa de TV. E ele ali assistindo com a mãe, ele se imagina na plateia sendo acolhido pelo Murray e na imaginação dele o Murray chega a dizer que gostaria de ter um filho como ele, né? Eu entendo que ele está se imaginando na cena, acho que as interpretações são variadas, mas acho que é isso que acontece com todos nós, né? A gente está sempre num lugar, na escola, no trabalho, no namoro, em algum lugar, e você se desloca daquilo por alguns segundos e vai para uma outra cena, essa cena anterior, essa cena interior e talvez anterior, né? Que articula o nosso desejo, nossa fantasia,
com diversos objetos e demandas, né? Depois a gente volta, mas a gente sempre tem essa cena interior que nos captura em algum momento, né? Eu entendo que foi isso que acontece com ele, que indica como que ele deseja esse pai, né? Encontrar esse pai. No caso, o Murray é um apresentador de televisão e ele idealiza naquele momento esse pai. Um segundo personagem que aparece também nessa sequência de algo que pode se referir a um pai é um colega de trabalho que se chama Randall, e que depois que o Arthur sofre agressões de adolescentes, né, e fica machucado, o Randall se aproxima dele e dá uma arma para ele, um revólver, né? Dizendo que é para ele se proteger e tal, e chama ele de meu garoto, né? Assim, então tem uma certa referência de cuidado aí. Ele aceita essa arma vai participar de duas cenas próximas e complicadas, que é quando ele perde o emprego de palhaço, porque ele levou essa arma para um hospital infantil e ela apareceu por descuido, então ele acaba sendo demitido, né? E também, na sequência, quando ele se defende dos jovens que estão agredindo ele, que são aqueles 3 jovens financistas lá das organizações Wayne, e os mata dentro do metrô, né, com essa arma. Que ele guarda, ele leva a arma, a arma permanece com ele. Então, de certa forma, ele não só é demitido, né, por causa dessa arma dada pelo Randall, como ele comete um ato, que é o ato que vai começar a fazer a transformação do personagem, né? A demissão participa disso, mas o ato que ele faz de matar esses jovens que o agrediram é diferente de tudo, porque ele sempre era agredido. Naquele momento ele se defende e ele mata, inclusive, né? Então, é o momento onde ele faz uma das suas danças, né? Tem a dança atravessa o filme, não vou entrar nesse detalhe aqui, mas é onde parece haver um início, ele é um ato fundador, a gente poderia dizer assim, né? Bom, e por fim, nessa sequência a gente tem também o Thomas Wayne, né? Que é esse milionário com quem a mãe do Arthur trabalhou durante alguns anos e que vive escrevendo cartas para o Thomas Wayne pedindo ajuda, mas que nunca são respondidas, né? Num certo momento, o Arthur descobre que a mãe escreve essas cartas pedindo ajuda, mas diz que o Arthur é filho do Wayne, né? Essa revelação faz com que o Arthur busque esse pai, né? Ele tenta ir na mansão Wayne, não consegue falar com o suposto pai, mas ele encontra o Bruce Wayne, né? O filho, ainda criança, o filho do Thomas Wayne, e numa cena curiosa ele tenta colocar, o Bruce Wayne é uma criança que se apresenta muito séria, meio tristonho, e ele tenta colocar um sorriso no rosto do Bruce Wayne de uma forma mecânica, assim, da mesma forma que ele tentou colocar em si no início do filme, né? Tem aí uma questão dele mesmo com um suposto irmão, né? Mas ele consegue encontrar o Thomas Wayne no banheiro da casa de apresentação que estava passando Tempos Modernos, que eu citei lá atrás, e começa a conversar com ele. E o Thomas Wayne nega a versão da mãe, né? Diz que ela é louca, né? E que o Arthur, na verdade, foi adotado, né? E que depois que o Arthur foi adotado, a mãe ainda foi internada no manicômio, né? No hospital psiquiátrico que tem na cidade, né? Ele não acredita, o Arthur pede afeto ao pai, ele pede um abraço, mas é um momento em que ele começa a rir, né? Esse riso que ele tem, e o Thomas Wayne entende aquele riso como deboche e dá um soco na cara do Arthur, né? Aí se encerra o encontro entre um possível pai e Arthur, né? Curioso, assim, após esse encontro com Thomas Wayne, ele vai para casa, né? Acontece isso e ele entra na geladeira, né? Tem uma cena curiosa em que o Arthur tira tudo da geladeira e entra lá dentro, né? Todas as referências paternas que eu citei, né? Seja o Murray, seja o Randall ou seja o Thomas Wayne, são pessoas que vão apresentar questões em relação a essa paternidade para
o Arthur, né? Mas é interessante que essas referências que a gente poderia colocar na referência paterna, nesse desejo do Arthur, todos eles tratam o Arthur de forma depreciativa, né? Zombam dele, assim, ou mentem para ele, né? O Thomas Wayne, eu acabei de citar como acontece o encontro e o desprezo. O Randall, né, acontece dele, ele que entregou a arma, mas quando o Arthur é demitido e as pessoas questionam sobre a arma, ele diz que o Randall entregou, ele fala isso no lugar de trabalho, o Randall nega, né? E depois, quando acontece a morte da mãe do Arthur, né, o Randall vai visitá-lo supostamente para saber como ele está, na ideia do cuidado, mas logo se revela que ele está preocupado com a suspeita policial em cima do Arthur e concomitantemente também levando ele junto, né? Então, e ele repete inclusive essa frase: eu estou preocupado, eu queria saber por que você é meu garoto, né? Mas é um pai que mente, não é um pai que cuida, não é um pai que insere realmente no cuidado, no desejo, né? E o Murray, que é esse pai idealizado que eu citei no início, ele, num certo momento, ele coloca no programa dele um vídeo, né, que foi feito no lugar onde o Arthur foi tentar se apresentar como comediante stand-up, que era o que ele gostaria de ser, e é um fracasso a apresentação dele, e o Murray coloca esse vídeo e comenta, né? Justamente coloca naquele programa em que transforma tudo em chacota e faz um comentário de zombaria a respeito do desempenho do Arthur. Aí uma decepção, né? Que, de certa forma, o Arthur conclui assim, o Murray é esse pai gozador, né? Então está fora desse registro também de alguém que poderia cuidar dele, ou que desejaria, o desejaria como um pai deseja, né? A partir desse momento, né, em que ele percebe o Murray como esse pai gozador, como esse que zomba dele, né, e ele cai dessa idealização, acontece a coincidência de que o Murray, a produção do Murray, chama o Arthur para participar do programa, que em outro tempo seria um ganho, seria alguma coisa muito importante, né, para alguém que gostaria de ser um comediante. Ele conclui que ele vai ser de novo objeto de escárnio. Parece que esse momento assim é também um novo momento de virada, né? Aí o que vai acontecer? Ele vai matar literalmente esses personagens atravessados pela questão da idealização paterna, né? Ele começa, por exemplo, quando a gente pode dizer que ele mata Thomas Wayne, quando ele mata a própria mãe, né, no hospital. E é um diálogo interessante, porque ele começa dizendo para ela que, se ela lembra que ela sempre dizia que a risada dele era um distúrbio, aí ele diz: não é, eu sou assim mesmo, né? E concluí agora que a minha vida, que eu nunca fui feliz em um momento sequer da minha vida, justamente não fui feliz, se descolando então do significante que a mãe, como a mãe o nomeia, né, feliz, happy, não fui feliz um momento sequer da minha vida, e que a vida dele não era uma tragédia, mas uma comédia. Aí ele mata a mãe, num certo sentido ele mata a mãe e o discurso dela sobre o pai, né, o suposto pai Thomas Wayne. É interessante que ele é incapaz de se descolar dessa mãe e desse discurso por outras vias, né? Outras vias de deixar ir, deixar passar, reelaborar. Não, ele precisa matá-la. Aí já é uma questão mesmo da narrativa da história. Então há uma primeira morte, que é a mãe, que de certa forma poderíamos dizer que é a morte do pai Thomas Wayne. Thomas Wayne vai ser mesmo assassinado dentro do movimento, mas é para compor um pouco a história do que é a história própria da origem do Batman, né? Mas isso é uma outra questão. Para o Coringa que a gente está falando, ele mata a mãe, que é o primeiro dessa sequência, digamos, das referências paternas, né? E a partir dessa morte da mãe, ele começa a produção da personagem
com a qual ele vai se apresentar ao Murray. Mas nesse meio do caminho, Randall aparece, que é aquela visita que eu mencionei atrás, quando ele vai preocupar, dizendo que está preocupado com Arthur, e na verdade ele está interessado em não estar vinculado a ele, esse é o interesse, e novamente utiliza a expressão, né, você é meu garoto, é nesse momento o Arthur também o ataca e mata, né? Então esse outro suposto enganador, esse protetor que não é protetor, também é morto pelo Arthur, né? Nessa cena da casa dele, né? E o Murray vai morrer de forma que a gente poderia dizer apoteótica, né? Numa cena forte do filme, quando o Arthur, né, aceitando o convite para estar presente no programa, já sabendo que vai ser um objeto de zombaria, como muitos apresentadores desse tipo de programa fazem com as pessoas mais simples, né? Ele já vai transformado então no Coringa, e ele pede para ser apresentado assim, né, como o Coringa, que é a forma como o Murray chamou pela primeira vez quando mostrou o vídeo daquele fracasso na apresentação do stand-up, né? Ele pede para ser apresentado assim, e ele entra no palco e faz a sua cena tranquilamente, né? No momento em que ele começa a falar do problema, das condições, da sua invisibilidade social e da questão da sua não inserção, vamos dizer, né, no desejo do outro, na demanda, né, do outro, o grande outro aí social, ou o outro mesmo da parceria amorosa, o Murray volta com um discurso da autopiedade, né, assim, criticando isso, e aí aquilo que de certa forma parecia que ele tinha ensaiado para fazer, que era a sua última piada, que seria suicidar-se, né, durante o show, ele emite a frase: você recebe o que merece, que é aquela frase que vem justamente ligada à ideia do esforço pessoal, da meritocracia, mas tomada numa forma completamente diferente, e ele mata o Murray, né? Termina o ato aí quando ele é preso, né, e é levado. E é muito interessante como aí se constitui então o Coringa, né? Esse Coringa que é o que teve que fazer-se por si, sem referência a um pai, vamos dizer, né? Evidente que essa constituição de si mesmo nunca é uma constituição sozinha, ninguém faz-se por si mesmo sem algo que seja retirado do outro, né? Na medida que se constitui ali o Coringa, o palhaço com o nome Coringa e que mata, né? É muito interessante que nessa cena tem três elementos que vêm dessas três pessoas que eu estou chamando aqui da referência paterna, né? Ele usa a arma que o Randall deu para ele, ele é um palhaço que vem do discurso da mãe, né, que ele nasceu para dar alegria, ele é o feliz. A mãe até dizia, você deveria pôr um sorriso no seu rosto. Também há uma entrevista em que o Thomas Wayne diz que aqueles que invejam os bem-sucedidos são palhaços, devem ser tratados como palhaços. Então, você tem um palhaço, tem a arma e tem o Coringa, que é o nome que o Murray deu para ele, né? Então, é uma junção para produzir o sujeito, uma forma trágica de produção desse sujeito que poderia, estou aqui pensando na clínica analítica, nos casos que se tem, ter encontrado outras formas de se colocar e de se inserir no laço com o outro, né? Por fim, vamos falar então da última dimensão, que é o riso. Bem, para Freud, o riso tem relação com um levantamento de um recalque, a gente poderia dizer, né? É um prazer que se experimenta na relação com o outro a partir de algo dito ou dito pela metade, ou subentendido no equívoco, na piada, na zombaria, né? Então há alguma coisa que se libera, há um prazer, e principalmente na relação com o outro. O riso para Arthur não era isso, né? Ele era justamente aquilo que colocava uma questão na relação dele com o outro, né? O riso para ele, por exemplo, criou, né, a forma como a mãe o chamava, né? Feliz
happy, né? Porque ele tinha um distúrbio, né? A mãe diz que o riso dele é um distúrbio, mas o chama de feliz e que ele veio para dar alegria, né? À medida que ele se distancia que ele se descola desse nome que a mãe dá, o riso começa a se integrar em outras questões, né? O último momento no filme onde ele tem as crises de riso incontroláveis é no momento que ele volta para casa depois de ter constatado a versão de que ele foi realmente adotado e sofreu maus tratos na infância aos cuidados da mãe por diversas razões, né? A partir daí, como eu já citei antes, começa a se construir um outro personagem, né, que vai ser o Coringa, né? É interessante que o riso patológico, esse riso do problema neurológico, ele surge geralmente em situações de estresse frente ao outro que é agressivo ou pode ser agressivo, né? E daquele momento em diante, nos assassinatos que ele comete, a mãe, Randall e até o Murray, o riso não aparece mais. Esse riso que surgia frente à imersão de um não saber o que fazer na relação com o outro, esse vácuo no saber, quando ele conclui e passa a fazer esse assassinato, ele já sabe o que fazer. É como se ele já tivesse concluído sobre uma certa identidade, sobre o que ele faça o que ele quer fazer, né? Então ele não tem mais o riso. Se o riso surge em algum momento, e surge, por exemplo, no programa do Murray, não é um riso que pode ser estranho, mas não é o riso incontrolável desse problema neurológico que ele apresenta. Então é muito interessante pensar que a partir daí ele tem um determinado saber, né? De uma forma, então, muito interessante, assumindo o riso que ele diz assim com a mãe, né? Eu sou assim, isso não é um distúrbio, eu sou assim. O riso, rir daquilo que ele quer rir, não do que o outro manda ou do que o outro considera correto, é integrado então nessa figura de o palhaço com a arma nomeado como Coringa, né? Então, assim, ali faz uma amarração que dá sustentação a esse sujeito de alguma forma no seu enlaçamento com o outro. Ali ele obtém um lugar, ali ele obtém um reconhecimento, um lugar de sujeito. De uma forma extremamente trágica, que se a gente fosse pensar que nós estamos falando de clínica psicanalítica, poderia ser de muitas outras formas, né? Mas ele não foi escutado. E essa é a narrativa da constituição do Coringa, né? Freud dizia que a gente tem muito prazer em esquecer que a nossa vida é toda feita de acasos, desde o nosso surgimento no encontro de um espermatozoide com um óvulo, né? Mesmo que aí haja uma imperiosa necessidade da natureza na reprodução da espécie, tudo é do acaso, né? E mesmo que haja determinações biológicas, sociais, psicológicas, resta então o que fazer com isso. Aí é que entra o desejo. E, enfim, acho que esse ficou longo o vídeo, mas eu acho que ele pode ser interessante. Não deixem de ver o filme, ele é bastante interessante do meu ponto de vista, ele dá várias possibilidades de discussão e eu quis contribuir aqui com essa exposição, com essa reflexão sobre alguma coisa que pudesse falar do desejo, do contexto social e desse personagem, desse ícone que é o Coringa. Se você gostou do vídeo, deixe seu comentário, indique, deixe sugestões e até o próximo.